Primeiramente, a gente gostaria de te agradecer imensamente a sua presença, Robério. Muito obrigada. A presença da sua esposa, seja muito bem-vinda também. Senhor Jesus, Mestre amado, estamos aqui reunidos em seu nome. Rogamos a tua presença aqui junto a nós, Jesus, porque em seu nome é que nós nos reunimos. Rogamos a presença dos coordenadores dessa tarefa. Rogamos a presença dos mentores dessa casa e de todos os trabalhadores. Damos boas-vindas aos nossos irmãos encarnados e também aos nossos irmãos desencarnados que vêm estudar conosco. Senhor Jesus, abençoe o palestrante da noite para que ele possa trazer para nós, tudo aquilo que ele preparou, para que nós tenhamos ouvidos de ouvir, para que nós tenhamos olhos de ver. Pedimos também o auxílio amparo da egrégora do Zé Grosso, que possa estar aqui nos auxiliando hoje, ajudando nesse estudo, já que é sobre ele que será o tema da palestra. Obrigada, Jesus. E com a oração do Pai Nosso, pedimos autorização para iniciar o estudo da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Palavras de vida eterna. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças, compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam, compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam, compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem, compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus, por lhes suportares o assédio sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, surzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faze o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida, e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Graças a Deus. Podemos? A palavra é sua. Nós agradecemos a Deus a oportunidade e rogamos aos amigos espirituais que nos envolvam para que a nossa palavra seja algo de positivo e construtivo. Então, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ela nos afiança, e a bondade de Deus, com certeza, ela também nos afiança isso, que nós somos espíritos imortais e temos de chegar à perfeição. E para isso a gente tem inúmeras reencarnações. Cada reencarnação é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento e de acerto de contas, de algo que, de uma forma ou de outra, por opção nossa, a gente não acertou bastante. Então todos nós temos as nossas reencarnações. E graças a Deus, por bondade de Deus, a maioria de nós se esquece delas. Porque no nosso passado, nós devemos ter algumas atitudes que não foram muito fraternas, Nós desacertamos bastante, vamos dizer assim. E as nossas histórias, no fundo, elas vão
né, construir o que nós somos hoje. Então hoje nós somos, né, a melhor construção de nossas vidas. Se com certeza no passado nós fomos ou iguais ou piores do que somos hoje. Então hoje é o nosso melhor retrato, vamos dizer assim, né? E também o nosso companheiro José Grosso, como nós, um espírito imortal como nós, no processo de evolução, teve inúmeras reencarnações. Algumas delas estão relatadas aqui nesse livro, que nós recebemos, né? De coração aberto, que é bem característico do modo, né, de ser do nosso companheiro espiritual. E outras também que ele já repassou e é de conhecimento de todos aí. Então, a gente vai pegar algumas para a gente sentir, né, o crescimento espiritual desse espírito. E aí, a gente vai lá atrás, né, no século V a.C., uma reencarnação dele na antiga Pérsia. E nesse processo, ele, né, nos fala sobre Ciro II, Ciro Grande, né, que em 538, né, ele conquistou a Babilônia. Na Babilônia estavam os judeus que estavam cativos ali, né? E Ciro, ele conquistou, né, a Babilônia, e ele libertou, né, os judeus que ali estavam e permitiu que eles voltassem às suas terras e reconstruíssem, né, o templo deles. E ainda colocou parte do seu exército para encaminhá-los e defendê-los até a chamada Terra Prometida, né? Então, isso é muito interessante, né? Que ele é um dos únicos, né, personagens que não estão diretamente ligados à questão, né, do Antigo Testamento e que foi citado, né? Outros reis foram citados, mas somente aqueles que estavam enfronhados, vamos dizer assim, né, no histórico de todo o povo hebreu. Então, Ciro, ele teve essa conquista toda aí, né? E ele deixou um legado que a história nos traz e que o Zé Grosso também vem confirmar para nós, né? Ele diz que o Ciro II era um estrategista, né? Ele tentava conquistar com o mínimo de perdas, o mínimo de mortes. Isso era uma característica dele. Se ele pudesse conquistar sem ter nenhum tipo de enfrentamento, ele o fazia. Então ele usava a sua estratégia, a sua inteligência. E nunca ele humilhava o povo que ele conquistava, né? E ele fazia o seguinte: tinha o rei, tinha a rainha, tinha o comandante, ele conquistava e deixava esses à frente do seu, né, do seu país, do seu povo. Ao contrário de muitos que chegavam e matavam todo mundo. Então ele deixava que essas pessoas continuassem à frente do governo dos seus países, né, desde que se comprometesse, né, com eles, né? Então ele também era contrário à escravidão. Ele não fazia escravos, ele fazia com que as pessoas conquistadas se tornassem, né, se não companheiros, pelo menos, né, entrelaçados com o seu povo, porque ele diz que com isso ele evitava inúmeros tipos de revoltas, de mortes que não tinham nenhum sentido. E interessante, em relação, né, nós estamos pensando aí, gente, há 2.500 anos atrás, né, ele pensava que a integração entre os povos era muito importante. Então ele construía estradas, ele ligava os povos e mantinha, né, parte do seu exército para defender essas estradas, para que os povos pudessem negociar, pudessem se encontrar, né, e seguir pelas estradas com segurança.
uma outra coisa que até hoje nós ainda não sabemos fazer, né? Ele respeitava a religião dos povos, né? Ele, como persa, né? Ele tinha vamos dizer assim, o conceito do zoroatrismo, né? Então, de Zoroastro. Mas ele não impunha isso. O Zé Grosso nos afirma isso, que deve, com certeza, ter convivido, né, com aquele exército de Ciro. Então, ele nos fala isso, que ele não impunha a religião, ele aceitava. Tanto é que, com a sua religião, ele conquista Babilônia e liberta, né, o povo judeu que ali estava. E aceitava, né, que eles tivessem, né, o que eles chamavam de Deus único. Aliás, até que chamou a atenção. Tem um livro, não sei se algum dos amigos meus, chamado Babilônia, né? Um livro que foi recebido pelo nosso irmão, que até já desencarnou, e agora me fugiu. Ele fazia palestra para nós aqui, né, inúmeras vezes. Então, ele conta nesse livro parte dessa história também, a conquista, né, da Babilônia, todas, todo aquele, vamos dizer assim, todos os matizes, né, dessa conquista que foi citada. E ele era avesso à crueldade, né? E ele foi citado por Isaías, é o que a gente, né, estava dizendo, lá em Isaías 44, 28, 200 anos antes. Ele 500 e pouco, quer dizer, foi em 700 e pouco antes de Cristo, Isaías já falava para nós, né? Ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces, né? Então, Israel, ele foi invadido pelo rei Nabucodonosor, né, da Babilônia. E isso aconteceu porque, segundo a Bíblia, Israel abandonou a Deus. Mas a gente sabe que isso é apenas uma visão, né? Logicamente que o povo israelense, por um processo reencarnatório, necessitava passar por isso. Ou por expiação, ou por provação, a gente não tem essa informação, mas tinha que passar, né? E ele usou a Babilônia como instrumento, né? O profeta Isaías havia predito que o povo de Deus ficaria exilado na Babilônia por 70 anos. E a gente tem que entender, né, que, na verdade, o povo de Deus são todos os povos. Deus não é Deus de um povo só. Não seria crível, né, que Deus mandasse pragas sobre outros, mandasse, né, sofrimento e dor para um povo ser beneficiado. Não é? Por que ele faria isso? Todos são seus filhos, né? Então, até hoje tem gente que, às vezes, por fanatismo, fica: esse é o povo de Deus. O povo de Deus somos todos nós, né? E a partir do momento que a gente começar a fazer o bem, aí nós estaremos mais enfronhados com Deus, seja em qualquer país, seja em qualquer religião ou até fora dela. Então isso tem que ficar muito claro. E o Ciro, ele já tinha, né, essa visão aí há 2.500 anos atrás, visão que muitos de nós não temos hoje, né? Que estamos a atacar pessoas porque pensam diferente, porque tem religião diferente, porque tem a cor da pele diferente, né? Porque falam uma língua diferente. Até hoje, nós estamos mais atrasados do que o Ciro há 2.500 anos atrás, né, que já falava essas coisas todas. Então, alguém pode dizer assim: ah, mas ele era um guerreiro, então ele era atrasado. Quer dizer, cada um de nós tem as suas coisas que já conquistou e outras que ainda não conquistou. Mas para a época, com certeza, ele estava muito à frente do povo da sua época, né? E aí, o Zé Grosso nos conta uma reencarnação dele na Índia, naqueles países, né, que hoje pode ser que seja a Índia pode ser que seja o Paquistão, né? É porque naquela época era a grande Índia, né?
Então, no século IV, quer dizer, um século depois dessa passagem, lá na Pérsia. Então, ele conta um encontro dele com Buda, né? Com Siddhartha Gautama. Ele conta que vinha pelas estradas, ele, da plebe, né? Ele vinha pela estrada e encontrou, né, aquele ser debaixo de uma árvore. Ele relata isso aqui também, né? Ele encontrou aquele ser que ele olhou pelas, né, pensou assim, deve ser algum pedinte, mas na verdade ele, né, conversou rapidamente com aquele ser que tinha, vamos dizer assim, uma construção mental exuberante para a época, né, que tinha uma evolução exuberante para a época, e ele falou que este ser, né, lhe disse coisas que ele só foi entender muitos séculos depois. Você vê como é que são as coisas, né? Se ele entendeu muitos séculos depois, imagina se parasse para nós, né? Nós vamos demorar muito mais tempo para entender. Então, são passagens bacanas, né, que ele nos passa nessa encarnação no século IV antes de Cristo, né? Então, são passagens aí, né? E ele teve algumas reencarnações no Egito também, né? Por vários séculos. E aí ele fala, né, ele cita nas areias do Egito, né? E ele fala que ele teve algumas encarnações aí. E um espírito que já estava com ele desde a época de Ciro, né? Que foi o Palminha, né? Que foi seu irmão na última encarnação também, né? Então, ele fala que eles tiveram várias encarnações e o Palminha teve também. O Palminha, inclusive, olha só, ele foi mercador, né, inclusive de seres humanos, comercializava seres humanos, né? Então, para a gente ver como que o nosso avanço, né, é um avanço que vai dando assim, a gente vence determinadas tendências, fica com outras, né, tendências que não são muito boas, e a gente vai com o tempo, né, deixando pelo caminho, vamos dizer assim, aquelas carapaças, aquelas escamas, né, do eu interior que foi forjado de forma inadequada por nós mesmos. Não é Deus que pôs as escamas em nós, né? Fomos nós que, utilizando o nosso livre-arbítrio, fizemos escolhas equivocadas. Aliás, como fazemos até hoje, né? Quantas coisas, às vezes, nessa encarnação, a gente olha para trás e pensa, se fosse hoje eu não faria, né? Mas fez, né? Aí não adianta também você entrar para o seu quarto, entrar num processo de depressão, dar trabalho para todo mundo, deixar todo mundo doido. Isso não resolve. O que resolve é você enfrentar aquilo que fez, né? Tentar consertar aquilo. Se não conseguir consertar, pelo menos, né, fazer com que as suas consequências possam ser minimizadas. E, né, já trabalhar, porque tem gente que pensa assim, eu fiz isso, na próxima encarnação eu vou nascer assim. Para que eu vou esperar outra encarnação, né? A gente já pode minorar, a gente já pode diminuir os efeitos dos nossos erros já nessa, né? Se porventura, por exemplo, alguém cometeu um aborto num momento de fraqueza, qualquer um, né, pode errar, né? Qualquer um de nós somos seres ainda atrasados e por isso erramos, né? Então, para que, na próxima eu vou nascer assim? Já nesta, encaminha o seu processo de regeneração, né? Às vezes recebendo outras crianças, às vezes trabalhando na evangelização, né? Sendo professor, sendo pedagogo, sendo alguém que trabalha para a infância, para a juventude. Então, você vai acertando, né, os seus passos sem ficar esperando as coisas para depois. Então, a gente já pode, hoje, né, a gente já pode ir modificando o nosso amanhã. E aí, ele fala, né, areias do deserto nos corações das pessoas, né? Quantas pessoas deixaram o antigo Egito, mas as areias, né, aquela coisa de deserto está dentro de nós. Quantas situações de erro, de agarramento, né, de, vamos dizer assim, onde nós nos colocamos distantes
daquelas atitudes que são as atitudes adequadas. Então, quantos corações aí estão desertos ainda? Então, a gente deve deixar as areias para trás, para que elas ainda não estejam a dominar a aridez, né, com aridez, os nossos corações. E ele ainda fala assim, quantos tesouros nas pirâmides, né, nas tumbas. A gente vê os arqueólogos encontrando, encontramos a tumba do faraó na pirâmide XYZ, né? E aí ele fala assim, os seus possuidores carregaram aqueles tesouros para onde eles foram? Não carregaram. Então os tesouros ficam, né? E ele fala isso para nós. Então toda, né, vamos dizer assim, a sua mensagem é uma mensagem de reflexão para o nosso dia a dia. Ele pega coisas de 2000 anos atrás e coloca, né, no hoje. Como está sendo a nossa vivência, né? Então, quantos agarramentos nós temos até hoje? Lógico que nós não temos tumba cheia de tesouro hoje, né? Mas quanta gente se agarra às coisas desse mundo e por isso, né, mata, por isso prejudica os outros, por isso passa os outros para trás. Agarramento, como aqueles eram agarrados aos seus tesouros, nós ainda somos agarrados a muitas coisas no hoje, né? E aí, ele teve também algumas reencarnações aí no Império Romano, né? O Império Romano, características diferentes, né? Diferentes do que o Ciro, né? 500, 600 anos antes dele tinha. Por exemplo, ele apropriava-se dos tesouros dos povos. Tem uma passagem, né, de Ciro II lá em Babilônia, que tinha uma parte escondida, né? E eles entraram e os seus generais, auxiliares falaram assim, tem um tesouro imenso aqui. Então eles viram um tesouro imenso. Aí, ao invés de pegar aquilo e levar, sabe o que o Ciro falou? Vamos sair daqui e derrube tudo e deixa isso para lá. Atrás desses tesouros, várias desgraças. Então ele percebeu a quantidade de espíritos que estavam ligados àqueles tesouros e iam acompanhá-los e eles seriam, né, eles teriam pilhado, né, e ele não quis levar nada disso. Ele não fazia isso, enquanto o Império Romano não chegava e sugava tudo, né? O Império Romano fazia escravos, diferente dele, né? Cobrava impostos, impunha seus pensamentos, né? Quem pensasse diferente, julgavam-se superiores, né? E aí, quando a gente fala isso, fica parecendo que nós estamos jogando pedra nos romanos. Mas vocês sabiam que muitos de nós também fomos romanos, né? Quantos de nós estivemos à frente, né, como centuriões, como, né, como militares, né, como pessoas que nos colocavam como, né, subalternos de Roma, os nossos interesses. Então, a gente deve vencer a Roma que existe dentro de nós, né? E por causa disso, muitos querem se apropriar das coisas dos outros. O nome já diz, é do outro. Então, se é do outro, é dele, não é nosso, né? A gente não tem que tentar tomar aquilo, que trazer aquilo para nós. Então, o Império Romano também, ele, né, se estendeu por uma boa parte da, vamos dizer assim, do que era conhecido na época, né? Então, ele teve aí muita situação. Então, algumas situações, né, algumas vezes, ele foi da plebe, ele foi do povo comum romano, né? E outras vezes ele esteve também no exército romano, né? Ele esteve no exército e ele conta, né? Conta para nós, né? Toda, vamos dizer assim, aquele morticínio, toda aquela, vamos dizer assim, as coisas que eram impostas pela força, né? E ele faz uma reflexão dizendo assim,
agora a batalha se dá em meu interior. Então, naquela época, a batalha era contra os outros povos, era contra, né, outros preceitos, outras pessoas. Aí ele já traz para o nosso hoje e já fala para nós, a batalha hoje é no nosso interior, né? É aquelas tendências do passado surgindo fortemente e a gente tendo que combatê-las dentro de nós, né? É a questão da vaidade, a questão do orgulho, né? A questão de todos esses vícios do coração que nós às vezes nos escravizamos aí, né? É certo que o pessoal de Eu Já Não tem disso. Graças a Deus. Então aí a gente tem que falar isso pensando assim, vocês devem conhecer alguém que tem orgulho, né? Conhecer alguém que tem egoísmo, com certeza, né? Então ele cita isso para nós. E aí ele cita uma outra encarnação dele na Germânia, né? Atual Alemanha. Isso foi no século VIII, o oitavo que a gente diz, né? Até o 11º, depois é assim. Então, no século VIII, ele desencarnou por volta de 751, mais ou menos. Então, ele teve muitas reencarnações, assim, pra você ver, de século V pro século VIII. Deve ter outras que não citam. Pois ele encarnou muito rápido, reencarnou muito rápido, né? Então, mas mesmo assim, tem muitas aqui que ele não cita, né? Ele cita para nós porque é uma, vamos dizer assim, não é para ser exaltado nem para nada. Ele cita porque é algo que traz ensinamentos para nós. Né? Até os erros nossos ou das pessoas não trazem ensinamento também. Sim. A gente pensa assim, eu não vou mais, né? Fala, olha só, o fulano fez, olha o que aconteceu, tal, essas coisas todas. Então ele cita essa reencarnação no século VIII, na Germânia, em que ele foi Johannes. Johannes era considerado um místico, né? Era um místico, um pensador. E nessa encarnação ele conviveu com a Sheila, né? O espírito Sheila, e com Joseph Gleber, né? Joseph Gleber, que é esse expoente da espiritualidade, né? Joseph Gleber, na última encarnação, na Alemanha, vocês sabem disso? Ele era um médico, depois ele estudou, se tornou um cientista, um físico, e ele era judeu, né? Mas nascido, né? Vamos falar assim, que se tornou um alemão. E aí ele foi, né, chamado para participar de uma equipe num trabalho, né? E foi chamado pelos assessores de Hitler. Então, pegou vários cientistas e deu uma parte para cada um desenvolver. Eles não sabiam o que era o conjunto da coisa, né? Cada um é como se fosse assim, um vai fazer uma mesa. É lógico que não é simples assim, só para a gente entender. O outro vai fazer uma cadeira, o outro vai fazer não sei o que, não sabe para quê. Então, quem mandou fazer, eu vou montar tal coisa, então cada um faz. Então, ele era casado, 2 filhos e tal, e ele começou a ter sonhos de que aquilo que ele estava desenvolvendo ia ser usado de forma inadequada pelo Hitler, que na verdade, no fundo, eles estavam trabalhando para fabricar bomba atômica. Então, ele percebeu isso, e o Hitler começou a apertar. Isso em 1942, o Hitler deu checkmate. Termina isso aí. Os outros terminaram. Mas ele, tendo esses sonhos em que a espiritualidade lhe trazia, né, falando assim, não entrega isso não vai ser bom, tal. Aí ele começou a enrolar, né, para não acabar a parte dele. O Hitler deu um checkmate um dia. Aí ele falou assim, não vou entregar. Aí falou assim, não vai? Então pegou ele, a esposa, os 2 filhos, colocou num forno crematório. Então eles foram mortos, ainda conscientes e vivos. Então ele da espiritualidade hoje, né, é um expoente nessa área de conhecimento, nessa área de mediunidade, nessa área de cura,
né? Então é assim, um espírito com muito conhecimento e muito coração, né? Então, nessa época, o José Grosso já conviveu com eles. E aí, e com Sheila também. Ele diz para nós que buscou, né, os objetivos reais da vida. Olha só, ele falando para nós, né? Aí eles dizem, começou a pensar, quem era eu? Né? Quem era eu? Era o quê? Quais os objetivos da vida humana? Por que as dores ao lado do sorriso? Olha, você pensou isso aí há mais de 1.200 anos atrás, coisa que nós estamos começando a querer pensar agora, né? Porque alguns com poucos, outros com muitos, né? Haveria um Deus bondoso a gerir os destinos da humanidade? Como proceder diante dos desafios da vida? Como proceder com as drogas que entorpeciam a razão? Então, ele foi um pensador, né? Um místico, mas ele fala para nós que o místico, na verdade, é um sábio, né? No seu sentido lato, e não no sentido de exílio social. Tem gente que, quando fala místico, pensa, é aquela pessoa que se isolou, ficou dentro da caverna, sozinho, e né, fazendo aquilo lá dia e noite. Não, ele era um místico no sentido de que ele buscava a sabedoria, né? E ele foi um pensador. Ele disse que viajou para muitos lugares, né? Ele encontrou valorosos pensadores, né? E enriqueceu o seu interior, né? Isso no século VIII, né? Então, nessa vida ele conviveu com Sheila e com José Kleber, nós já falamos aqui. E aí ele fala assim para nós, ele tem as tiradas dele, ele fala assim, essa reencarnação tem mais de 1.200 anos. Você poderá dizer que fui lento na minha busca da transformação. E terá toda a razão. Aí ele pensa que ele vai se desculpar. Uhum. Aí ele fala, não, vocês têm razão, isso mesmo, eu fui lento mesmo. Né? Ainda hoje luto contra mim mesmo. Porém, o fim da jornada começa com um tímido passo. Parece difícil hoje, amanhã seremos mais fortes. Então, tudo o que ele passa para nós, de algumas experiências, é no sentido de aprendizado para nós. É no sentido de nós hoje, né, nos conectarmos ao sentido da vida, aos nossos acertos, aos nossos erros, às nossas buscas. Né? E aí ele teve uma outra encarnação no século XVI que ele conta para nós, né, gente? Teve outras. É o que ele está contando. Né? Então, ele reencarnou nos Países Baixos, né? Países Baixos engloba ali a Holanda e outros. Não é só a Holanda, né? Mas hoje, quando fala Países Baixos, o pessoal pensa logo em Holanda. Então, ele nasceu lá, né? Ele diz que nasceu em família abastada. Então, uma família que tinha recursos, igual o povo aqui de Rio de Janeiro. E pude compartilhar o dia a dia da nobreza. Tem tanto dinheiro quanto não é orgulhoso. Então, olha só, nasci em família abastada, pude compartilhar o dia a dia da nobreza, né? Vocês já pensaram, os negros com aquelas roupas todas de nobre? Enviado à França como adido diplomático, né, junto à corte do rei Francisco I. Então, Francisco I era o rei da França nesse período. E o rei Francisco I era aquele rei que achava que se achava, vamos falar na linguagem de hoje, né? Ele se achava iluminado e ele era defensor de que o poder do rei era absoluto. O rei falou, está falado. Né? Se olhasse para aqui e falasse que isso aqui é uma água, tinha que ser água, e quem falasse que não fosse sofrer. Né? Então, a palavra dele era lei, porque o rei, ele achava que era o representante de Deus na terra. Então, se Deus não errava, o rei também não errava. Então, o rei se baseava muito na visão que se tinha de Deus. Qual que era a visão que se tinha de Deus? Até hoje tem gente que pensa assim. Era um velhinho, sentado num trono, um monte de bajulador na frente, né, pela eternidade. Ó Senhor, todo mundo à toa, o dia inteiro, ó Senhor, ó Senhor. Né? Então, o rei também, porque era um representante de Deus,
ficava no seu troninho, né? Era servido. O rei mandava e não fazia nada. Todos tinham que fazer, porque ele era o rei, né? Então, e o rei era fixado nisso, né? E ele percebeu isso e percebeu que no fundo o rei, né? Vamos dizer assim, tinha muitas dentro de si mesmo, né? Um vazio muito grande. E ele passou a ser tipo um conselheiro do rei, extraoficialmente, né? Ele era um estrangeiro, mas o rei sempre conversava com ele, sempre pedia a ele, né? Algumas sugestões, né? E aí, nessa reencarnação aqui, né? Ele desencarnou ainda quando estava lá como adido na França. Então, isso tem século XVI, nós estamos no século XXI, tem 5 séculos, né? Então, aí depois disso ele conta a reencarnação dele aqui no Brasil, né? No Brasil, no final do século XIX, ele nasceu vivendo no início do século XX. Então, o nascimento dele foi em 1896, na área rural de Crato, né? Até consegui aí um retrato antigo lá do hotel de Crato, né? Mas com certeza ele deve ter vivido, né? Numa casinha assim, né? Então era na área rural, né? E os pais dele eram o Jerônimo e a Francisca, né? E o nome dele é José da Silva. E ele tinha 9 irmãos. E um deles era o Antônio da Silva. O Antônio da Silva era o Paulinho, né? Que havia convivido com ele lá atrás, na época do Cid, 2000 e tantos anos, né? Tinha vivido no Egito, também, né? Em Roma. Então, são espíritos, né? Que já vivem juntos, né? Vêm juntos em muitas ocasiões. E aí tem uma imagem, né? De Crato, a localização dela, né? Lá no Ceará, era na região chamada Cariri, né? Aí tem aquela música, só deixa o meu Cariri, é essa região, né? Onde ele nasceu e viveu. Então, antes de falar disso, né? Ele fala para nós que os seus pais eram pessoas simples, mas eram pessoas rigorosas, né? No trato, ensinavam a eles a não desrespeitar os outros, né? E eles começaram a trabalhar muito cedo. Ele mesmo trabalhava desde cedinho e um pouquinho que ganhava ajudava também em casa, porque tinham muitos irmãos, né? E ele trabalhou no comércio também, né? Como, vamos dizer assim, hoje seria um empregado, né? Então, aí ele vendo todo aquele sofrimento, né? Ele vendo aquele povo, às vezes com muitas dificuldades, né? Porque a região de Crato era uma região assim de muita aridez, muito sol e tal, mas ele disse que ainda tinha água, tinha regiões muito piores que a dele. Primeiro ele conta isso, né? E aí ele vendo aquela falta de emprego, ele vendo aquelas dificuldades todas, então ele fica pensando, como é que eu poderia ajudar esse povo, né? Aí ele ouve falar, né, do bando de Lampião, Virgulino Ferreira, né, que formou um bando e né, vamos dizer assim, naquele folclore popular, Lampião era alguém que defendia os fracos contra os grandes, contra os poderosos. E aquilo na cabeça dele, se eu fizer parte disso, né, eu poderia ajudar as pessoas que são necessitadas, defender aqueles que são, né, julgados por canto, aqueles que estão passando necessidade. Isso ficou na cabeça dele até que, né, por volta um pouco antes, um pouco depois de 1930, né, numa das passagens de Lampião por aquela situação, ele já não estava em Crato mais, ele entrou para o bando do Lampião, ele entrou para o cangaço, né? Vocês imaginam o Zé Grosso ali com aquelas roupas dele lá, né? Aí eu até pus aí, né? Quem pode ver aí, quem sabe até alguém identifica ele aqui, né? Bom, aí nós vimos que ele entrou para o bando do Lampião, né? Pode passar? Pode. Aí veio
a fantasia que ele tinha e a realidade que ele começou a ver. Ele queria servir, mas o bando queria ser servido. Ele pensava em proteger os fracos e os pobres, mas ele começou a ver a exploração, o medo, a violência contra pessoas. E ele sonhava com um sublime, né? Mas viu o agarramento a posses em inúmeras situações, né? E aí, ele conta algumas passagens, né? Inclusive em outro dos livros que a gente recebeu, ele conta algumas passagens também, né? Em que ele notava alguns lampejos de sensibilidade em Lampião, mas também ele via um ser ainda muito, né, violento. E ele conta algumas passagens, né? Tem uma no outro livro, Nasce um Novo Dia, que ele conta que certa feita, né, o Lampião, né, por um dos coronéis foi chamado e falou assim, ó, tem um sujeito aí que está, né, vamos dizer assim, contra a minha autoridade. E eu quero que você dê cabo nele. Dê cabo quer dizer, matar, né? Aí ele pediu para o seu lá, vê onde que esse homem mora, né? Esse cabra mora. Aí acharam, vamos lá. Aí chegou lá, acho que o cara tinha apelido, se eu não estou enganado, é muita coisa, ele era chamado de lagarto. Lagarto. Aí chegou, já falou, segura o homem. E ele tinha uma mania de sangrar o outro, né? Com a peixeira dele. Aí quando... Gente, quem não sabe, não é espírito, é um cachorrinho que passou aqui. Então, aí o que aconteceu? Quando ele foi para fazer isso, um menininho de uns 8 anos surgiu correndo entre, né, os seus, né, os seus cangaceiros e pulou na frente do pai, né, e falou assim para o Lampião, se você vai matar ele, você me mata primeiro. Ele é um homem bom, né? Ele defende as pessoas. O Lampião levou um susto. Só que ele pensou bem, o Zé Grosso conta que ninguém notou, mas ele estava de frente para o Lampião. E aí ele notou uma pequena lágrima rolando do olho do Lampião, coisa rara, né? Ele disse que notou, ninguém notou, mas eu vi. E aí, Lampião ficou paralisado e falou assim, ó, solta o homem, solta o homem. O sertão precisa de gente assim. Virou as costas e foi embora e não fez, né, aquilo. Tem outra passagem que ele não conta, mas é quase uma passagem folclórica, né? Que certa feita, um cara estava cobrando o outro. Ele me deve, não quer me pagar, era uma pessoa de poucos recursos, né? Aí ele foi no outro e falou assim, ó, você deve tanto para ele e você ainda não pagou. Você vai pagar? Aí o Lampião falando, quem que ia falar que ia pagar? Só que o cara pegou assim, o recurso e julgou no outro. Toma. Aí disse que ele é assim, bom, esse aí você não pagou. Esse aí você deu de graça para ele. Agora você pega o mesmo valor, entrega na mão dele e agradece. Aí o cara recebeu 12. Então ele tinha lampejos assim, mas ele era um ser violento, né? Aí o que ele percebeu? Que eles iam em alguns vilarejos, né? E saqueavam, porque eles viviam, né, pelo sertão afora. Então eles tinham que ter animais, tinham que ter coisa, roupa, comida. E para isso, né, eles não tinham carteira assinada, né? E não recebiam a previdência na época. Então eles tinham que ter recursos. E aí eles entravam, só que nisso maltratavam pessoas, né? Matavam pessoas. Aí
o Zé Grosso já estava atônito com isso. Aí ele resolveu alertar os vilarejos. Aí, vamos em tal lugar. Aí ele olhava para um lado, para o outro, saía, ia lá e falava, ó, o Lampião tá vindo aí, as mulheres, os velhos, sabe? As crianças, esconde aí, você dá um jeito, porque... Mas isso não fica por muito tempo, né? Aí alguém delatou ele, falou, ó, coisa lá tá o Lampião, naquela cortesia dele, daquela paz, aquele equilíbrio, traz o cabra. E aí pegou e furou os olhos dele, arrancando até a hora. E deixou ele sangrando com hemorragia pelo sertão afora, né? Segundo ele, nesse livro aqui, ele diz que naquela situação ele ainda foi picado por uma cobra venenosa. Então ele morreu, né? Nessa situação. Então foi uma encarnação, né? Que ele ficou cego por algum tempo no plano espiritual por aquilo que ele sofreu, né? E ele foi recolhido por Nina Aroeira, né? E ele descansou. E aí depois ele recebeu, né, a visita da Sheila, do José Gleber, né, que foram companheiros dele na antiga Germânia, né, na atual Alemanha. Então ele recuperou a visão e lembrou do seu irmão. O seu irmão, o Palminha, ele tinha ido para um outro bando, não o do Lampião, tinha ido para um outro bando de cangaço e morreu numa situação inusitada, né? Eles foram cercados pelos macacos. Macacos é como eles chamavam as volantes, os policiais, né? Os militares. Eles chamavam eles de macaco, talvez pela vestimenta deles ter parecido, alguma coisa assim. E aí ele correu, ele jogou as armas para si e saiu correndo. Aí diz que atiraram nele, a bala atingiu, o corpo dele caiu e ele continuou correndo, pela espiritualidade afora, correndo. E o Zé Grosso pediu para recolher, ele devia estar numa situação um pouco mais complicada, né? E aí eles foram recolher, né? E recolheram o Palminha, e aí o José Gleber falou assim, olha, está na hora do trabalho, né? Você já melhorou, já está coisa e tal. Então, ele veio a conhecer o Espiritismo, né? E aí ele estudou e trabalhou no bem, e aí ele passa, né, a trabalhar em inúmeras casas espíritas, né? Ele compareceu inúmeras vezes naquelas reuniões de materialização, né, que é nos contado aí no livro Materializações Luminosas, pelo Rafael Américo Ranieri. Então ele materializado, né, e por vários espíritos, inclusive pelo Peixotinho, que foi um grande médium, né, lá do estado do Rio de Janeiro, e a gente vê aí, né, alguma materialização aí, e a figura aí do José Gleber, essa figura um pouco apagada que está aí, né? E aqui é uma pintura feita pelo espírito materializado Tombo. O espírito materializou e pintou a figura do Zé Grosso numa tela, né? Aí está também, né, uma outra figura dele, né? E ele fala assim, ninguém consegue uma estrada iluminada tirando sombras nos caminhos alheios. Então, algo para a gente aí, né, está fazendo a nossa reflexão, né? Então, ele tem algumas passagens, algumas mensagens nesse livro. Primeiro que a gente editou sobre os auspícios da luz, que já está esgotado, que não tem mais, né? Nesse livro aqui, Mediunidade Revelada, o espírito Friedschein fala sobre mediunidade, né, da forma melhor possível, e o Zé Grosso tem os versinhos do início de cada capítulo. Se você ler e souber entender os versinhos dele, quase que ele faz uma síntese do capítulo inteiro. É interessante mesmo. Nesse livro, Nasce um Novo Dia, tem várias passagens, né, que ele conta de inúmeras situações Palminha dele, também. E esse livro também tem o Palminha, que conta várias histórias, né? E esse livro de Coração Aberto, que ele
você passou, que ele conta várias dessas reencarnações, né? E sempre assim, ele nunca faz isso, né, para curiosidade, para parecer que foi melhor, que foi pior, não. Ele conta isso para servir de reflexão para nós. Então, como ele, vários de nós, às vezes, em alguns momentos, tomamos algumas decisões que às vezes não são as melhores, né? Mas ele nos fala, né, que a gente deve trabalhar para consertar aquelas coisas, né, que a gente tenha feito de forma inadequada. Ficar agarrado no passado, agarrado só ao erro, sem mudar, não resolve para nós. Nós precisamos, né, tirar as nódoas, né, da nossa vestimenta espiritual. E a gente retira através do amor ou da dor, né? A dor também é uma companheira. A dor, ela vem, né, como uma limpeza, às vezes, que a gente precisa de fazer em nós, né? Então, esse é esse espírito, né, companheiro, amigo, né, que há alguns anos tem trabalhado aí junto, né, com a gente nessa parte de mediunidade, não só nesses trabalhos dos livros, mas no dia a dia, nos trabalhos espirituais, o qual agradecemos muito e sabemos que às vezes não somos merecedores. Mas é assim, tem muita gente que está muito mais preparada que a gente, mas às vezes não quer enfrentar a caminhada. Então, às vezes a pessoa não tem muito, mas tem coragem, tem boa vontade, né? E quer estar à disposição. Então, eles vão estar aí trabalhando com aqueles, né, que estão se colocando à disposição. Então, que todos nós nos coloquemos à disposição da espiritualidade para que o trabalho, né, ele possa ser realmente produtivo, porque o trabalho produtivo, quem mais ganha somos nós, né? Que é o nosso processo, né, de regeneração, de crescimento espiritual. Eu sei que todos estão com os ouvidos afinados, mas eu vou me atrever a cantar aqui uma música que um companheiro espiritual fez em homenagem ao Zé Grosso. Então, por favor, não ria, e quem está em casa não ria também, tá? Pensem só no lado positivo. Então, ele nos traz assim: José Grosso, meu amigo, quando chegas de mansinho, como as coisas se ajeitam na poeira do caminho. Se às vezes estou triste, outras vezes preocupado, enfrentando as asperezas, vou ficando machucado. Chegas e me envolves, chegas e me abraças, nesse instante o mundo para, seu carinho rende graças. Transformas o ambiente onde o seu amor aflora. José Grosso, és amigo a toda hora. José Grosso, meu amigo, quando chegas de mansinho, como as coisas se ajeitam na poeira do caminho. Se às vezes estou triste, outras vezes preocupado, enfrentando as asperezas, vou ficando machucado. Chegas e me envolves, chegas e me abraças, nesse instante o mundo para, teu carinho rende graças. Transformas o ambiente onde o teu amor aflora. José Grosso, és amigo a toda hora. Transformas o ambiente onde o teu amor aflora. José Grosso, és amigo a toda hora. Então, nosso agradecimento ao nosso companheiro, nosso agradecimento à espiritualidade, nosso agradecimento a esta casa, que se torne sempre mais luz para todos os corações. Muita paz. O pessoal adorou a palestra, viu? Nós também. Nossa, eu estou emocionada com essa música. Nossa, meu coração está palpitando. Muito
Muito obrigada, viu, Roberto, mais uma vez. Muito obrigada a presença de vocês aqui. Obrigado, pessoal, né, que assistiu com a gente, pessoal que vai assistir em casa. Então, nesse momento, né, aproveitando a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, a presença da espiritualidade amiga, antes da gente encerrar, nós gostaríamos, né, de rogar aos magnetizadores, né, do GEM, que possam estar na casa de cada um, né, que assiste essa palestra nesse momento, que possa, Senhor Jesus, né, estar ao nosso lado, para que possa ministrar um passe em todos nós. Nós pedimos por todos aqueles que sofrem, todos aqueles que choram, todos aqueles que rogam o seu nome, Jesus, estando encarnados ou desencarnados. Pedimos que vá aos hospitais. Vá aos hospitais cuidar daqueles que nos pedem oração, que nos pedem, Senhor Jesus, que no âmbito do desespero, da insegurança que a doença traz, não conseguem ver luz ao fim do túnel. Que nesse momento o Senhor se achegue ao meio deles, por meio dos seus enviados da luz, que possa acalmá-los, que possa refazer suas energias, que possa fortalecer para seguir na caminhada, com resignação e obediência, porque nós não sabemos do nosso passado. Nós precisamos confiar naquilo que o Senhor nos dá no nosso presente para refazer ou fazer melhor o nosso futuro. Senhor Jesus, então nesse momento, pedimos que durante a prece do Pai Nosso, seja aplicado um passe em cada um de nós, seja aplicado um passe em cada um daqueles que estão assistindo esse estudo da noite. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus, que a sua luz, Jesus, seja derramada a cada um de nós, a cada irmão aqui desencarnado que veio estudar conosco, a cada irmão que se encontra nessa casa, nesse hospital, para recuperação, Senhor. Pegue as energias que emanamos nesse momento, os ectoplasmas que estão espalhados pelos ares, e leve, Senhor, àqueles que necessitam. Pedimos, Senhor Jesus, pela misericórdia de Deus. Sabemos que ainda temos muito a melhorar, que muitos erros cometemos, mas temos a certeza da misericórdia divina e que, apesar de todos nós nos responsabilizarmos, nós sabemos o quanto Deus coloca amigos encarnados e desencarnados ao nosso lado para nos ajudar, fazendo com que os nossos problemas se amenizem um pouco, para que a gente, fazendo com que nós nos fortaleçamos um pouco mais. Então, Senhor Jesus, com o coração cheio de gratidão por esse momento aqui vivido, pelo estudo da noite, pela equipe do Zé Grosso, pedimos então autorização para encerrar o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.